Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a declaração Dominus Iesus, quer dizer, o Senhor Jesus. É um documento do Joseph Ratzinger quando ele foi prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. É um documento muito bonito, como nós estamos vendo aqui, que fala da pessoa de Jesus Cristo, da sua salvação universal, ok? Bem, então vamos lá, dando continuidade sobre o que nós estudamos ontem, que não existem outras revelações, então não foi dado aos homens outro tipo de revelação a nenhuma outra igreja, a nenhuma outra denominação cristã, ou a nenhuma outra religião. Não foi. O Senhor não se revelou, Deus não se revelou para essas religiões. Então eles têm as doutrinas deles, como nós já vimos, têm sim as doutrinas, mas são doutrinas que eles mesmos montaram, formaram, que eles mesmos elaboraram. Não é uma doutrina que veio de uma revelação de Deus. Então isso nós encerramos ontem. Mas ainda dando continuidade. Ele diz assim: não é raro que se proponha evitar na teologia termos como unicidade, universalidade, absoluto, cujo uso daria a impressão de se dar uma ênfase excessiva ao significado e valor do evento salvífico de Jesus Cristo em relação às demais religiões. Ora, essa linguagem não faz mais que exprimir a fidelidade do dado revelado, uma vez que constitui uma evolução das próprias fontes da fé. Desde o início, efetivamente, a comunidade dos crentes é aqueles que acreditam, atribuiu a Jesus um valor salvífico de tal ordem que apenas ele, como Filho de Deus feito homem, crucificado e ressuscitado, por missão recebida do Pai e no poder do Espírito Santo, tem por finalidade dar a revelação e a vida divina a toda a humanidade e a cada homem. Bem, então o que ele está querendo dizer aqui? Que na teologia, em estudos teológicos, tanto podemos até dizer católicos ou cristãos ou estudos teológicos de outras religiões, então eles não gostam que use esses termos de unicidade e universalidade para a Igreja Católica, claro, sendo só Jesus Cristo o único Senhor e Salvador. Muito bem. Eles não gostam de usar esse termo. Mas não gostar, aí é um problema que eu acho que cada um tem que se entender com ele mesmo. Porque se nós tirarmos isso de Jesus, se nós tirarmos a unicidade dele e a universalidade dele, nós tiramos a salvação total de Jesus. Por quê? Porque o que o Joseph Ratzinger está defendendo a ideia aqui? Que é o seguinte, essa ideia de unicidade, quer dizer, ele é o único que foi constituído como Senhor, como de fato está na palavra de Deus. Nós já vimos isso. Então, a palavra de Deus expressa dessa forma, que é a revelação. A palavra de Deus é a revelação de Deus. Então, essa revelação de Deus diz que não foi dado aos homens, quer dizer, não foi dado ao ser humano, nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Não foi dado. Só foi dado um nome ao ser humano pelo qual nós encontraremos a salvação. Esse nome é Jesus Cristo. Ok? Então isso é unicidade, quer dizer, ele é único. Unicidade trata-se de único. Agora, universalidade. Universalidade trata no sentido de ele é o Salvador do universo. Mas o que significa, Luiz Carlos, ser Salvador do universo? Significa que ele é Salvador de todas as coisas criadas. Ah, mas ele é Salvador das estrelas, dos planetas, das galáxias? Sim. Mas por que ele é o Salvador dessas coisas? Porque quando Adão e Eva
contraíram o pecado original, como Deus tinha dado poder a Adão de nomear todas as coisas, quer dizer, de colocar nome em todos os animais, as aves, as flores, as estrelas, enfim, claro que ele não sabia disso tudo, mas enfim, foi dado ao ser humano essa graça, esse dom. E o ser humano é responsável pelo universo. Ok? Então, essa responsabilidade foi dada ao ser humano. Deus constituiu assim o ser humano como chefe, como gerente, como coordenador do universo. Embora ele mesmo não consiga chegar até essas estrelas, ele não consiga chegar até outras galáxias, até outros planetas, tudo bem, não tem problema. Mas foi dado ao homem esse poder. Quando o ser humano peca lá no Éden, lá no paraíso, com Adão e Eva enganados pela serpente, então o ser humano contraiu o pecado original. Mas como ele foi escolhido por Deus para ser aí o coordenador do universo, então todo o universo que está na submissão ao ser humano, a Adão no caso, aí o primeiro homem, está submisso a ele, então como ele contraiu o pecado original, tudo que está submisso a Adão também contrai o pecado original. Por isso que São Paulo fala na carta aos Coríntios que o universo geme como as mulheres em dores de parto por causa do pecado original que foi contraído por Adão. Então, o universo sofre também as consequências do pecado original. Então, agora, como vem Jesus, o único Salvador, ele vem para salvar o ser humano? Sim, evidentemente que sim. E com o ser humano, ele salva o universo, que o universo foi ofendido, o universo sofreu a decadência do ser humano. O ser humano ficou decaído, a natureza do ser humano ficou decaída com o pecado original. Ela tinha uma sublimidade. Qual era a sublimidade da natureza humana? Ser imagem e semelhança de Deus. Essa era a sublimidade, essa é o maior prêmio, o maior dom que o ser humano recebeu é ser imagem e semelhança de Deus. Deus falou assim: vamos agora fazer o ser humano segundo a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, Deus é amor, então o ser humano foi construído, foi criado para o amor. Ah, mas Deus também é santo. Ok, então o ser humano foi criado para a santidade. Muito bem, vem o pecado original, no caso entrou o pecado original, e destruiu, tirou o amor de Deus do coração do homem. Então o ser humano ficou com o seu coração decaído, quer dizer, cheio de orgulho, arrogância, prepotência. Não é capaz de amar os outros, não é capaz de perdoar os outros, se torna mentiroso, fofoqueiro, corrupto. Aí, sem falar de toda a degradação sexual, aí o homem fica num estado, eu digo assim, um estado de calamidade. Um estado de calamidade. Por isso que a nossa natureza ficou uma natureza decaída. Por causa disso. Então, quer dizer, o ser humano perdeu a imagem de Deus, que é o amor. O amor foi tirado do coração do ser humano. Muito bem. E a outra parte, a semelhança. A semelhança, então, é a santidade. Bem, a santidade também foi destruída. Olha o que eu estou dizendo. Foi destruída no coração do ser humano. Então, o ser humano não consegue mais buscar a santidade. Não consegue mais. O que ele faz cada vez mais é se afundar no pecado. Então, quando veio o Salvador Jesus Cristo, o único e Salvador, ele salvou o ser humano, deu o Espírito Santo a ele. Bom, primeiramente ele perdoou os pecados, destruiu o pecado original, ele destruiu a morte,
Então ele tem vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado original, sim. E daí ele envia o Espírito Santo dele no dia de Pentecostes, que você recebe no seu batismo. E com esse Espírito Santo foi-lhe devolvida. Foi devolvida a você, a mim, a todo ser humano. Foi devolvida a imagem e semelhança de Deus que foi roubada lá pelo Satanás, então, no pecado original. Aí agora nos é devolvida, então nós somos novamente imagem e semelhança de Deus. Por isso que agora o universo também encontra a salvação. O ser humano encontrou a salvação. Então, o que está submisso ao homem, que é o universo, também encontra a salvação. Por isso que Jesus, ele é o salvador do universo todo. Aliás, o ano litúrgico, ele não se encerra com o nosso ano civil. O nosso ano civil se encerra no dia 31 de janeiro de cada ano. O nosso ano litúrgico, ele se encerra no último domingo, é um mês antes do Natal, que nós chamamos de Advento. Então, o ano litúrgico encerra com a festa de Cristo Rei do universo. Então, é errado nós falarmos somente festa de Cristo Rei, festa de Cristo Rei. Tudo bem, mas rei do quê? Rei do universo. Então, quando nós falarmos, nosso ano litúrgico se encerra com a festa de Cristo Rei, você complementa, sim, Rei do universo. Então, aí se encerra o ano litúrgico. Aí tem início um novo ano litúrgico que começa com o Advento. Ok? Mas o que eu quero deixar claro é isso, né? Que se encerra com a festa de Cristo Rei do universo. Então, quer dizer, falar o que Jesus Cristo é não é crime, não é errado, e nós não podemos ficar tampando essas coisas, né? Como o próprio Joseph Ratzinger disse aqui para nós, não é? Que as outras teologias acham ruim de nós usarmos esses termos, é problema deles. Por que é problema deles? Porque é a verdade. É a verdade revelada para nós. Existe um único Salvador e um único Senhor. Não existe o outro. Não foi dado aos homens outro Salvador. Veja, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do budismo. Quando o Buda estava para morrer, então claro que esse Buda ele era amado, adorado, ele era um deus para as pessoas que o seguiam. Porque a doutrina que ele criou, que ele inventou, é uma doutrina, claro, baseada, tem como base a reencarnação, tudo bem, mas no meio dessa doutrina tem muita coisa boa, que fala sobre o amor, o respeito às pessoas, ajudar sempre os outros, nunca discriminar ninguém. Então tem coisa boa na doutrina de Buda? Tem, sim. Mas tem coisas totalmente contrárias e avessas àquilo que Jesus trouxe para nós. Tudo bem. Até aí a gente sabe que está tudo bem, que Deus usa de misericórdia para com essas pessoas que estão lá, embora seja uma doutrina errada, mas tem alguma coisa boa. Mas quando o Buda estava para morrer, o que ele disse? Olha, agora estou chegando no fim da minha vida, então quando eu morrer, cada um por si. Não é? Vocês têm que se virar. Cada um por si aí para você continuar se virando, eu já não estarei mais no meio de vocês. Então isso Buda falou. E é uma verdade, ele não mentiu. Agora o que Jesus disse? Exatamente o contrário. Olha, eu vou indo embora, ele falou aos apóstolos, né? Eu vou indo embora, vou subir aos céus, mas não os deixarei órfãos. Enviarei o meu Espírito para vocês. E ele estará convosco, estará em vós, da mesma forma que eu também, através dele, estarei em vós. Eu nunca vos abandonarei. Então veja que a promessa de Buda foi uma, e a de Jesus foi completamente outra. Então por que eu devo ficar tapando aí, dizendo que Jesus é sobre unicidade, não devo falar muito sobre unicidade, porque eu tenho que respeitar as outras religiões? Olha, viu? Respeitar é uma coisa, mas você se omitir da verdade é outra coisa. Então eu não posso ficar
tapando aí, dizendo, eu sei que Jesus é o único Salvador, mas eu não vou ficar falando muito porque o meu amigo ali é espírita, aquele que trabalha comigo aqui na fábrica, na mesma máquina que eu trabalho, ele é do budismo, sei lá o que ele é, enfim. Então não vou ficar falando, não, eu tenho que falar. Se surgir oportunidade, se estamos no assunto, claro que eu não vou forçar a barra, eu não vou praticar aí o proselitismo, né? O proselitismo é você forçar o outro a se tornar da sua religião. Isso chama-se proselitismo. Tem muita gente que faz isso, que vai visitar você na sua casa, você não conhece bem a doutrina católica, e a pessoa te enrola com umas coisas lá e diz, olha, na minha igreja é assim, é tudo certinho e tal, e traz a pessoa para a igreja dele. Então isso chama-se proselitismo religioso. Quer dizer, eu fui e armei lá alguma arapuca, alguma armadilha, enfim, para a pessoa, tirei da religião dela, trouxe para a minha. Quer dizer, eu forcei a barra, né? Então isso chama-se proselitismo. Claro que eu, como católico, não devo fazer isso. Mas se os outros fazem, por que eu não posso fazer? Porque é errado. Porque Deus não quer desta forma. Se os outros fazem, eles vão acertar com Deus esse modo, essas atitudes deles agirem. Então, vão acertar com Deus, mas eu estou sabendo que é errado, então por que eu vou fazer o mesmo? Então não posso fazer isso. Eu posso sim testemunhar Jesus, posso rezar pela pessoa, se ela assim quiser, mas sem forçar a barra. Sem dizer, não, você tem que vir para a minha igreja, que a salvação está na minha igreja. Não tem que falar isso. A não ser que ele pergunte. Que a pessoa pergunte, é diferente. Mas vamos lá então. Então, essa linguagem, como está dizendo aqui, é uma fidelidade ao dado revelado. O que é o dado revelado? É o que está na palavra de Deus. É o dado revelado. É o dado de fé que nós temos. Então, eu não posso me omitir, me eximir do dado revelado, porque eu vou aí ofender o meu parente, o meu cunhado, que é da outra religião. Não tenho que me omitir, que me eximir de forma alguma. Se entrou no assunto, se estamos num assunto, se a pessoa está querendo falar alguma coisa sobre isso, eu tenho todo o direito de falar a verdade. Eu não posso omitir esse dado revelado, porque é um dado revelado. O que é um dado revelado? É um dado que veio através da revelação de Deus, não dos homens. Isso é importante eu falar aqui para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Toda revelação que você tem, que a Igreja Católica tem, toda revelação não veio de nenhum papa, de nenhum bispo, de nenhum apóstolo, de nenhum leigo, de nenhum diácono, de nenhum padre. Veio de Deus. Isso eu quero deixar bem claro para você. A revelação vem de Deus. O que a igreja faz, ela é fiel depositária. Então, Jesus depositou na Igreja Católica a sua doutrina. Mas a doutrina de Jesus é celeste, ela vem do céu. Ela vem de Deus, do coração de Deus. Então, Jesus confiou à Igreja Católica os dados da fé com que essa Igreja Católica tem que caminhar até a volta dele. Não sei se vai demorar 3.000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos. Não sei, ninguém sabe disso. Mas a Igreja Católica, então, ficou como fiel depositária, chamada Depositum Fidei, em latim. Depositum Fidei. Ela é depositária da doutrina que Jesus trouxe. E antes dele também, o Antigo Testamento, claro que foi revelação do próprio Pai a todos aqueles profetas do Antigo Testamento. Então, ele deu para a Igreja Católica que ele mesmo fundou. Então, nós não temos culpa se ele fez isso. Então, agora eu vou ficar tapando as coisas, não vou deixar de falar, de comentar, porque vai ofender o outro lá que é espírita, que é de outra religião. Ora, não devo me preocupar com isso, de forma alguma. O que eu devo me preocupar, sim, é de não forçar a barra, como eu já disse, e de omitir as coisas que eu sei, que são dados revelados da fé. Então, isso que eu não posso fazer, não é?
Mas vamos lá, nesse sentido, pode-se e deve-se dizer que Jesus Cristo tem para o gênero humano e para a sua história um significado e um valor singulares e únicos. Bom, singular e único são sinônimos, né? Valor singular e únicos, só a ele próprios. São valores exclusivos, são valores universais, são valores absolutos. O que é um valor absoluto? Que não entra nada para acrescentá-lo, porque ele já tem tudo. Então você não pode deixar entrar na doutrina católica uma doutrina de outra religião. Ok? Por exemplo, vamos fazer aqui um culto com o espiritismo. Um culto católico junto com espírita. Então, quer dizer, vai entrar na igreja católica, a sessão lá de macumbas e tal, de invocar espíritos que estão nos ares, são os espíritos malignos, são os anjos decaídos. Então, vamos juntar tudo. Então, a gente vai ter a Eucaristia, mas vai ter também a invocação de espíritos. Espera lá. Aí não dá. Aí não tem como. Aí estou misturando dados da fé. Os dados da fé que foram confiados à igreja é uma coisa, e os que são do espiritismo é outra. Eu não posso misturar as coisas ou fazer um único um ato solene, ou fazer o quê? Uma Santa Missa misturado com macumba. Como que eu vou fazer isso? Não tem como, não dá. Por isso que o que Jesus trouxe do céu para nós como evangelho é absoluto, quer dizer, não cabe mais nada. Eu não posso misturar mais nada, eu não posso trazer nada de fora e acrescentar. Por que eu não posso acrescentar? Porque ele é absoluto. Então isso é muito importante. O que mais que ele é? Ele é universal. Quer dizer, serve para o mundo todo. O mundo todo não precisa de outra doutrina a não ser a doutrina cristã católica. O mundo não precisa de outra porque ele tem toda a revelação nesta doutrina, que é perfeita, que não foi criada por homens, não foi criada por mim, por você, pelo bispo X ou Y, pelo Papa A, B ou C. Não, foi criada por Deus. Então, por isso ela é universal, por isso ela é absoluta, por isso ela é exclusiva. É uma exclusividade que a Igreja Católica tem. Então, não podemos misturar com outras coisas. De fato, o Verbo de Deus feito homem, ele veio então para a salvação de todos e trouxe então essa revelação. Recebendo esta consciência de fé, quer dizer, você tem essa consciência de fé, eu também tenho. Aí, o que aconteceu? O Concílio Vaticano ensina. O Concílio Vaticano II foi o último. Quer dizer, tendo essa consciência de fé, sabendo que Jesus é o único Salvador e o único Senhor. Muito bem. O que o Concílio Vaticano ensina? Ensina aqui através da Gaudium et Spes. Esse mesmo documento estamos falando já há alguns dias. Ensina o seguinte: pois o Verbo de Deus, por quem todas as coisas foram feitas, ele próprio se encarnou, de tal modo que, como homem perfeito, salvasse todos os homens e recapitulasse todas as coisas. Então, Jesus é o recapitulador. O que é recapitular? É fazer acontecer de novo, tomar de volta o que perdeu, ser novamente, receber tudo que ele tinha antes. Isso é recapitular. O Senhor é o fim da história humana. Ponto ao qual convergem as aspirações da história e da civilização. Quer dizer, então, Jesus é o ponto, é o centro do universo. Quer dizer, todo o universo tem que girar em torno de Jesus. Assim como no nosso sistema solar, os nossos planetas que pertencem ao nosso sistema solar giram em torno do Sol, o Sol fica no meio e os planetas giram em torno do Sol, assim é Jesus. Jesus é o centro do universo. E tudo que foi criado tem que girar em torno dele. Ok? Então isso é uma coisa
é fantástica de nós entendermos. E isso é uma verdade. É uma verdade, porque o Pai quis assim. O Pai quis tornar o Filho dele o centro de todas as coisas. Então tudo tem que girar em torno dele. Então os ateus que estão aí falando as coisas que eles falam, as 1000 religiões que tem por aí pelo mundo contra Jesus, ou mesmo que seja a favor de Jesus, enfim, todas elas, todas, inclusive todas as pessoas que têm religião ou que não têm, todo esse povo, todas essas pessoas terão um dia que se apresentar a Jesus Cristo e se ajoelhar diante dele e reconhecer que ele é o Senhor, único Senhor e único Salvador. Tem que reconhecer. Mas a pessoa pertencia ao budismo, ao shintoísmo, nunca ouviu falar de Jesus. Pois um dia vai ouvir falar. E um dia vai ser apresentado a ele. Esse dia chama-se Dia do Juízo Final. Mas vai ser apresentado. E se a pessoa reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador, que ele nunca viu na vida, mas se reconhecer, será salvo. Olha que coisa fantástica. Que coisa bonita. Mesmo que nunca ouviu falar, mas se reconhecer, será salvo. Esse é o poder que o Pai deu ao Filho. Ok? Então o Senhor é o fim da história, para o qual convergem, quer dizer, tudo converge para Ele, né? A Ele é que o Pai ressuscitou dos mortos, exaltou e colocou à sua direita, constituindo-o juiz dos vivos e dos mortos. Precisamente essa singularidade única de Cristo é que lhe confere um significado absoluto e universal, pelo qual, enquanto está na história, é o centro e o fim desta mesma história, que está escrito no Apocalipse 22, 23. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Então, se Jesus disse isso, ele disse porque ele é. E se ele disse porque ele é porque é verdade. E se é verdade, vai acontecer. Vai acontecer. Não temos que ter dúvida disso. Não temos que nos preocupar com isso. Temos que rezar para que toda a humanidade, esteja onde estiver, reconheça Jesus como o único Senhor e o único Salvador para encontrar a sua salvação. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos então rezar a Virgem Maria, nossa mãe querida, para que ela interceda por nós nessa caminhada. Né? Nós temos muitos problemas, muitas situações e precisamos muito da ajuda de Deus, principalmente na nossa salvação, na nossa busca pela nossa santificação. Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.